Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no YouTube. E hoje eu vou falar de um tema muito importante para as pessoas que já se tornaram vegetarianas ou seguem o estilo de vida vegano ou estão em transição para esses dois modelos de comportamento, que é o veganismo e o vegetarianismo. E o tema de hoje é como lidar com as pessoas ao nosso redor, como lidar com a família, com amigos e com as pessoas no nosso trabalho ou até mesmo na faculdade. Então, nós temos que aprender a conviver melhor com essas pessoas, nós temos que aprender a conviver melhor com as diferenças. E, infelizmente, nós não conseguimos mudar o mundo. Nós podemos mudar sim com o tempo, com o nosso exemplo, mas nós não vamos conseguir mudar todos ao nosso redor apenas brigando, insistindo. Temos que achar uma forma de viver em paz, de viver tranquilo, em saber conviver com todos os tipos de pessoas. Então, existem basicamente dois tipos de pessoas: as pessoas que sabem viver em paz, mesmo com as diferenças, as pessoas que buscam a paz, mesmo saindo um pouco do conforto de conviver com pessoas diferentes do que nós gostaríamos que elas fossem, por exemplo, e tem as pessoas tóxicas. O segundo tipo são as pessoas tóxicas que gostam de causar conflitos, as pessoas que gostam de viver na confusão. Isso é muito comum, você deve conhecer alguém assim, não é? Então, qual que é o grande segredo? Aprender a conviver com os dois tipos de pessoas. Então, nós temos que mudar a nossa percepção de como as pessoas nos tratam. E como que nós podemos fazer isso? Eu vou trazer para vocês 4 pontos que nós podemos começar hoje mesmo a pensar de forma diferente e começar a ver a atitude das pessoas de forma mais leve, de forma que isso não interfira na nossa parte emocional. E o que eu posso fazer com isso? Então, um dos 4 pontos é o desapego. Nós temos que ter desapego das atitudes das pessoas. Por exemplo, a sua mãe. Ela é sua mãe e ela vai continuar sendo a sua mãe. Agora, se tudo que ela falar para você, você ficar apegado com aquela atitude, com aquela reação, apenas pensando ali na convivência familiar, isso vai ser muito prejudicial para você. Então, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que nos desapegar das atitudes dos outros. Porque, assim, as nossas atitudes dependem apenas de nós mesmos. Nós não podemos escolher como as outras pessoas se comportam. E se nós pensarmos com desapego, nós podemos viver de forma muito mais leve. Então, nós temos que aprender a conviver com as críticas. Uma crítica, um determinado comportamento de uma pessoa, não quer dizer que aquilo é a realidade para você. E se você tiver desapego àquele comportamento que pode sim te deixar triste, magoado, você vai viver melhor, você vai viver mais leve. Então nós temos que reformular como nós recebemos essas críticas. Nós temos que pensar fora daquele padrão comportamental natural de receber determinada crítica e já responder de forma grosseira. Isso faz muito mal, principalmente para você e também para essa sua relação com os seus amigos, com a sua família ou com as pessoas do seu trabalho ou faculdade. O segundo ponto, e muito importante na minha opinião, e foi o que eu apliquei na minha vida, é limitar o contato com esse tipo de pessoa. Por quê? Se nós continuarmos frequentando lugares onde as pessoas não nos respeitam, nos criticam o tempo todo, falam mal das nossas escolhas, aquilo se torna, na verdade, impossível de conviver. Então nós temos que limitar o contato com esse tipo de pessoas. E agora fica difícil, por exemplo, eu falei da família, da mãe, do pai, do irmão, como limitar o contato dentro da sua própria casa? Em primeiro lugar, exercer o desapego nas respostas, nas atitudes dos outros e limitar a convivência sim, passar a ficar mais sozinho, poder estudar no seu quarto ou em determinado momento
levar um amigo para casa que te respeita, que sabe que as pessoas vão levar isso de forma, pelo menos, mais gentil na frente de outras pessoas. Isso é uma forma, sim, de mesmo vivendo no mesmo ambiente das pessoas que a gente convive, nós podemos nos afastar, não ligando tanto para suas opiniões, respeitando o contato do dia a dia e tentando levar isso de forma mais leve. O que acontece quando eu falo de ficar em outro lugar ou passar a frequentar casa de pessoas que respeitam as suas atitudes? Isso também gera um certo desconforto, porque imagina, se eu tenho que estudar em casa e a mãe está ali batendo na porta, te criticando pelas suas escolhas, ou te oferecendo alimentos que você não gosta. Tem gente que até fala que isso é uma falta de respeito. Quem já se viu? É respeito contra quem? Você por não aceitar compactuar com a violência, está desrespeitando a sua família? Você não pode se sentir culpado com isso. Então, sim, prefira ambientes com pessoas que te respeitam e evite o contato diário, tá certo? Isso vai com certeza te ajudar. E o terceiro ponto, e assim, uma coisa transformadora que você pode aplicar já agora, quando acabar esse vídeo, é seguir a técnica da árvore. E eu conheci a árvore estudando os manuais mais antigos da Índia, os manuais mais antigos do mundo. E o que se consiste a técnica da árvore? A árvore, ela representa a tolerância. Imagina o seguinte, quando cortam a árvore, você vê ela brigar com alguém? Por exemplo, ela fornece frutas, ela fornece sombra, mesmo quando ela é cortada, ainda ela fornece a sua madeira para que seja construído móveis, por exemplo, e você vê a árvore reclamar com alguém. Por quê? Porque a árvore, sim, representa a tolerância extrema e nós temos que tolerar as pessoas ao nosso redor. Obviamente, no mundo ideal, no mundo perfeito, seria maravilhoso apenas conviver com pessoas que respeitam as nossas opções individuais. Mas a realidade não é assim. Então, vamos ser tolerante igual a árvore. Vamos tentar isso a partir de hoje? E isso não quer dizer que você não vai ficar triste. Não quer dizer que você não vai ficar magoado com determinada situação. Mas lembra lá do desapego? Então, se você colocar em prática o desapego mais a técnica da árvore, você pode ficar triste, mas você não vai colocar isso para fora. E aí, o agressor, a pessoa que critica, a pessoa que reclama, a pessoa que não respeita as suas atitudes individuais, ela não vai ser reforçada aquele comportamento dela. E aí ela vai parar com o tempo de te criticar, de reclamar, e você vai perceber, pode escrever isso aí e aplique no seu dia a dia, como essas críticas vão diminuir ao longo do tempo e até mesmo com a sua persistência, essas críticas, essa falta de respeito vai sumir. Você não vai mais conviver com isso, por quê? Se você toda hora que tiver uma crítica explodir, reclamar, brigar, você também está sendo tóxico naquele ambiente, você também está sendo tóxica naquele ambiente. E aí nós estamos reforçando o comportamento do outro, que acaba não nos respeitando e trazendo essas atitudes para a convivência do nosso dia a dia. Outra coisa muito importante, esse comportamento que as pessoas fazem de crítica, de reclamação, de não respeito às nossas escolhas individuais, tem uma armadilha por trás disso, porque ela quer que você entre no embate. Então, se você não entrar no embate, eu tenho certeza, isso aconteceu comigo, isso acontece com os meus pacientes e amigos que seguem essas minhas dicas e sugestões, acontecem que as pessoas passam a viver melhor e as críticas, as reclamações, a falta de respeito some no decorrer do tempo. O quarto ponto, e muito importante, já foi citado nos itens anteriores, mas eu quero colocar ele como um item único, porque isso é fundamental. Você precisa criar uma rede de apoio. Isso é de extrema importância. Por exemplo, se tudo isso que eu falei não surtir efeito, ou se não surtir o efeito que você imaginava, ou se não for tão rápido quanto você imagine, uma rede de apoio é muito importante. Porque imagina, quando uma pessoa da nossa família, um amigo querido, passa a nos criticar porque nos tornamos vegetarianos ou seguimos o estilo de vida vegana, nós ficamos muito tristes com aquela falta de respeito. E aí nós começamos a ficar tristes com nós mesmos. Porque imagina, são nossos amigos de anos, são nossas famílias.
E o nosso comportamento individual, sem ter com quem conversar, sem ter com quem desabafar, faz com que nós passamos a nos sentir culpados por perder aquele respeito com as pessoas tão queridas. Então, assim, de certa forma, isso é uma grande pena. Por quê? Se as pessoas não nos respeitar, ao longo do tempo, essas pessoas perdem o nosso respeito. E isso, sem uma rede de apoio, gera culpa na nossa relação com nós mesmos. Isso é de extrema importância. Crie a sua rede de apoio. Isso vai te ajudar e muito, e eu tenho certeza. Outra coisa que eu também já falei nos itens anteriores é que nós não devemos ser tóxicos ao ambiente que nós estamos. Por exemplo, se você aí resolve ir a um churrasco e lá não tem a opção de vegetais, por vários motivos. Você não informou, ou a pessoa que você informou não levou a sério, então não deu valor. Não fique criticando as escolhas alimentares das pessoas, porque a sua toxicidade no ambiente, que não é um ambiente de vegetariano e vegano, vai gerar, na verdade, uma repulsão ao nosso comportamento que é tão benéfico para o mundo, para os animais e para nós mesmos. Então evite o embate com essas pessoas. Vai ter pessoas, como eu já disse, que não respeitam as nossas escolhas, que vão ficar fazendo brincadeiras de mau gosto. Mas exercite o desapego, exercite a técnica da árvore, e aí você não vai ser tóxico, você não vai ser tóxica para aquele ambiente, mesmo com a sua razão, mas o embate leva a mais embate e você vai ver que isso acaba se tornando uma forma mais leve de convivência. Eu não vou a churrascos. Pode me chamar, pode ser da família, melhor amigo, eu não vou. Mas se por acaso, em algum momento, nós irmos a casa de alguém e tiver alimentos de origem animal, eu não vou ficar criticando, falando que eles estão comendo cadáveres, e é isso que a maioria de nós pensamos, mas eu fico quieto, eu deixo as pessoas seguirem também a sua vontade individual, e em determinado momento que aparece a oportunidade de sim ser o exemplo para essas pessoas, eu explico de forma mais construtiva, de forma mais nutritiva para essas pessoas, porque eu escolhi esse estilo de vida. Então, a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês é: vamos viver felizes? Vamos viver a paz? A felicidade não depende dos outros. A felicidade depende de nós mesmos. A nossa felicidade depende de como nós vemos o mundo. Vamos pensar diferente? Muito obrigado por chegar aqui ao final do vídeo. Muito obrigado por estar me acompanhando. Eu espero que eu possa estar te ajudando. E vamos viver felizes. Vamos viver em paz.